Bom dia, irmãs e irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês nessa manhã de domingo. Nós estamos no dia 28 de junho, então estamos chegando ao final do mês de junho, meio do ano. Nós iniciamos mais uma escola bíblica dominical virtual e nesta manhã nós vamos continuar falando nos temas da teologia para o século XXI, como diz o texto Gonzaga, né? Desafios do século XXI para o pensamento cristão. Então são alguns esboços teológicos e vamos falar hoje sobre a relação entre a teologia e a catolicidade. Vamos pensar um pouco na manhã de hoje nessa relação, na ideia desse termo catolicidade, o que vem a ser essa ideia de catolicidade. Esse é o tema de nossa escola dominical na manhã deste domingo. Mas antes, eu gostaria de orar com você e logo depois ouvir um louvor que Moisés preparou para podermos começar o nosso estudo. Vamos orar? Pai bendito, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos porque estamos mais uma vez pela manhã de um domingo, reunidos para falar contigo, para estudar temas relacionados à tua palavra, temas relacionados à tua igreja, e eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela oportunidade que nós temos enquanto teu povo, nos debruçarmos diante de temas contemporâneos, para percebermos qual a importância que nós, enquanto igreja, nós temos no tempo chamado hoje. Muito obrigado por tudo, dá-nos compreensão nesta manhã de domingo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Ouçamos um louvor que Moisés preparou para a honra e louvor do Deus eterno. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Que bom! Vamos falar nesta manhã, então,
desta relação entre teologia e catolicidade. Então, eu sigo com o texto de Justo Gonzalez, como eu já falei para vocês em domingos anteriores. Estou usando o texto de Gonzalez, tá certo? E trabalhamos nos 2 domingos anteriores 2 temas bem contemporâneos ligados a esta perspectiva teológica. Estudamos sobre a teologia e a ecologia e a teologia e a economia. Hoje vamos fazer esta leitura da teologia e a catolicidade, como se dá essa ideia e perceber, antes de mais nada, o que vem a ser o termo catolicidade, o termo católico. Gonzalez, então, ele começa a nos apresentar nos traz um problema, que é um problema que nós vivemos desde a nossa conversão, que é aquela questão relacionada por que 4 evangelhos? Se nós temos uma única mensagem, a única história do único Cristo que veio ao mundo, deu a vida por nós, morreu por nós, foi traído por Judas, morreu na cruz do Calvário. Se essa é a história de Jesus Cristo, por que 4 narrativas? E o que mais? 4 narrativas que em alguns momentos parecem se contradizer. Foram 5 pães, foram quantos peixes? Bartimeu, cego mendigo, estava na entrada ou na saída de Jericó. Qual é a ordem sequencial das bem-aventuranças? Como se deu o Sermão do Monte? Em que situação se deu as parábolas de Jesus Cristo? Então, existem situações no Evangelho, nos 4 Evangelhos, que trazem uma aparente contradição. Então, Gonzalez começa com esse questionamento, trazendo essa situação, para mostrar que nem sempre você vai ter uma unicidade no que diz respeito à narrativa do Evangelho de Jesus Cristo. E aí, ele vai na história, ele vai então buscar Irineu, vai buscar Inácio, busca na história dos pais da igreja algumas referências para mostrar que o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem salvadora de Jesus Cristo, a boa nova do Evangelho, a boa nova da salvação em Jesus Cristo, ela é uma mensagem católica. Mas aí ele vai nos destrinchar esse sentido do que vem a ser uma mensagem católica. Ele cita um pai da igreja, que é Inácio de Antioquia, e diz que é a primeira vez, o texto mais antigo, que é o texto de Inácio, que aparece a expressão igreja católica, para se referir a uma igreja que ela tem uma perspectiva para todos. E aí ele vai nos mostrar que esta palavra católico, né, o Justo Gonzalez faz essa análise da palavra católico, ele é composta de duas expressões, uma preposição, katá, que quer dizer segundo, e a palavra holos, todos. Então, segundo o todo, seria a tradução mais literal da palavra católico, segundo os escritos de Justo Gonzalez. E ele vai mostrar que esse katá, essa preposição katá, segundo, ela está no título de cada evangelho. Katá Mateus, katá Marcos, katá Lucas, katá João, ou melhor, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, segundo João. Então, a ideia de católico traz essa ideia do segundo o todo. Então, traduzir católico, como nós fazemos comumente, como a ideia de universal, de um reino que é universal, de um reino, de um domínio que é total por um Senhor único, essa ideia de universal como uniformidade, válido para todos os lugares, ela, de alguma forma, limita a ideia real de catolicidade. Pensar a ideia de católico é pensar segundo o todo. Nessa perspectiva,
o Gonzales faz uma consideração, ele aponta duas situações, dois pontos que ele traz do significado desse termo católico. Primeiramente, o termo católico, segundo o todo, aponta para um caráter multiforme do Evangelho. Ou melhor, há uma diversidade na forma de você perceber este amor de Deus, esse Evangelho, esta boa nova para a salvação de homens e mulheres. Ele nos traz. Ele aponta para a ideia de um caráter multiforme do Evangelho. Então, essa multiformidade do Evangelho, o Evangelho ele é múltiplo, são olhares múltiplos, um olhar plural para a mensagem renovadora, salvadora do Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova do reino. Mas também este Evangelho, essa catolicidade, aponta para a não possibilidade de uma outra boa nova, de um outro Evangelho. Ou melhor, existe um limite neste Evangelho. Ele é múltiplo enquanto possibilidades interpretativas, olhares diferenciados a partir da realidade existencial de cada comunidade, mas ele é único no que diz respeito à mensagem que ele traz, a mensagem regeneradora, a mensagem de salvação que o Evangelho traz para nós. Nessas duas perspectivas, Gonzales vai apresentar e fazer a sua leitura. Então, ser católico nessa perspectiva de Gonzales implica em perceber as leituras variantes e possíveis a partir da realidade de cada povo. Quando Mateus escreve o seu evangelho, então o evangelho segundo Mateus, é a interpretação que aquela comunidade, vamos assim dizer, a qual Mateus escreve, é esta a mensagem do Cristo Rei, do Cristo que vem, que nasce de uma genealogia que aponta para Jesus, para o rei Davi. A partir daquela perspectiva de comunidade, esta é a mensagem da salvação. Era preciso que Jesus Cristo nascesse a partir de uma linhagem real. É a mensagem a partir da experiência da comunidade, a qual Mateus escreve, tão quanto Lucas, que traz detalhes do nascimento de Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo é o Filho do Homem, nasce da Virgem Maria, nasce de uma mulher que tem um compromisso com Cristo, com Deus, e sobre o qual achou graça diante do Criador. Lucas escreve a uma comunidade mais voltada para os gentios, uma comunidade mais gentílica, mais grega. Percebem então como o olhar para o Evangelho, o olhar para a história da salvação pode ter perspectivas diferenciadas. É a ideia desta multiformes de ver este Evangelho. Então, a mensagem única do Evangelho, do Cristo vivo, Redentor, do Cristo, do Filho de Deus, que nasce da Virgem Maria, do Deus que se encarna no meio de nós, passa a viver como nós, para morrer, dar a vida pela humanidade, ressuscitar e estar sentado à direita de Deus. A mensagem redentora da salvação de Jesus Cristo, ela é contada a partir da experiência de cada comunidade. É uma perspectiva segundo o todo, católica, segundo o todo. Esta perspectiva aponta para o todo, que é o amor de Deus sobre a humanidade. Quando o olhar para a mensagem redentora de Jesus Cristo passa a ser vista de forma única, passa a ser imposta como sendo única forma de perceber a mensagem da salvação pelo viés de uma única comunidade, a tentativa de unificar as experiências
nós caímos no grande perigo das chamadas heresias. Foi assim no primeiro século, quando várias pessoas, a partir de várias realidades, tentaram impor a sua própria experiência como sendo a experiência do coletivo. Ou melhor, um modo como eu vivo, como a minha comunidade vive e percebe a mensagem redentora de Jesus Cristo, é o que é a única verdade. Então, a tentativa de unificar leva a uma heresia, leva a uma distorção desta própria palavra. É preciso percebermos que o amor de Deus, ele está em Cristo Jesus. As várias experiências com Cristo faz com que as pessoas possam perceber este Cristo, o Deus se faz carne e habita entre nós, que ressuscitou por amor à humanidade. Este Deus, como Paulo vai chamar, o Deus desconhecido, ele aparece para nós. E as experiências de cada grupo, a experiência a partir de cada realidade, vai fazer com que compreendamos o impacto deste encontro com o Cristo vivo em cada comunidade. O Gonzales nos traz uma imagem bem interessante no seu texto, que é a imagem de uma paisagem. Ele vai dizer assim, olha, imaginem uma paisagem que é colocada sobre nós, para nós, uma paisagem geral. Essa paisagem, ela pode ser percebida de perspectivas diferenciadas. Se você está mais a norte, você vai ver numa perspectiva mais ao norte. Se você está mais ao sul, você vê mais ao sul, mais acima, mais abaixo, mas todos os elementos daquela imagem, daquela paisagem estão ali. A partir de onde você está, da experiência do local em que você está, você vai perceber aquela paisagem de uma realidade diferenciada. Então o todo, Evangelho, ele é percebido segundo a sua perspectiva. A ideia de católico. Perceber o todo segundo o seu olhar. Então, as múltiplas experiências permitem com que nós tenhamos visões diferenciadas do todo. E aí é que entra a importância do diálogo entre as pessoas, o diálogo entre as perspectivas, para percebermos que a minha ênfase não é melhor do que a do outro, é apenas diferente da visão do outro, que o meu olhar é diferente do outro. Talvez eu perceba detalhes por estar mais próximo, por estar mais distante, por estar mais acima, por estar mais abaixo, mais ao norte, mais ao sul. Perceba detalhes que quem está ao meu lado não vai perceber. Quem está à minha frente não vai perceber. Talvez ele perceba detalhes que eu não vou perceber, porque é a perspectiva que ele está, ver coisas que eu não vejo do todo. Então, quando nós pensamos na ideia de uma teologia, de uma catolicidade, de teologia e catolicidade, a perspectiva é esta, de ver que existe um todo, existem olhares segundo as experiências das mais variadas comunidades. Esses olhares das várias comunidades, nos vários tempos, nas várias épocas, permite o diálogo. No diálogo, nós construímos uma igreja com um único evangelho. Aí vem aquele segundo ponto que eu falei para vocês, que Gonzaga aponta, que não há possibilidade de ter um outro evangelho. O todo, o evangelho, olhado, percebido de formas diferenciadas. O diálogo entre as várias formas percebe o todo. O Deus que se faz carne em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida. O Deus que, através do seu amor, mostra à humanidade esta necessidade de amar o outro, de voltar
para o projeto original de Deus, que é o do cuidado, que é o do amor, que é o de promover justiça, promovendo direito às pessoas, direito à vida, direito à liberdade, direito a poder cuidar e ser cuidado. Cuidar da terra e ter essa terra para o seu próprio benefício. Lembrem lá da relação teologia e ecologia, de nós termos uma sociedade mais justa, onde a partilha do que é produzido, do capital produzido, possa ser para todos. Vamos lembrar da nossa última lição, teologia e economia. Então a ideia de católico, segundo o todo, é perceber que existe o Evangelho e a partir das variadas experiências podemos perceber realidades diferenciadas. Daí a necessidade de dialogar com o diferente, dialogar com aquele que pensa diferente, para que assim eu possa viver esta catolicidade, viver a ideia do Evangelho que é único. Então, os 4 evangelhos, na verdade, não são contraditórios, eles são complementares. São olhares diferenciados que se dialogam entre si para nos apresentar a mensagem do Cristo vivo. Então, a ideia de catolicidade é a ideia desta multiplicidade de olhares para um único evangelho. Então, quando nós pensamos em católico, pensamos em plural. Quando pensamos em multiplicidade, pensamos em experiências variadas. Então, o grande perigo é quando, a partir de uma única experiência, quando alguém toma para si aquilo como sendo a única verdade, não permite com que o outro pense diferente, o outro traga um olhar diferente para a mesma paisagem. E aí nós vamos ter esta imposição de uma teologia sobre a outra, de uma cultura sobre a outra, mas cultura eu vou falar semana que vem, porque semana que vem nosso tema é teologia e cultura. De um olhar superior. Então, quando pensamos em teologia, por exemplo, a teologia que nos vem à mente é a teologia ortodoxa, europeia, de matriz, basicamente, vamos assim dizer, europeia. Muitas vezes, no caso do Brasil, uma matriz, uma teologia norte-americana. Não conseguimos perceber que é possível fazer uma leitura desta teologia, a leitura da revelação de Deus à humanidade, pelo viés latino-americano, pelo viés da mulher, pelo viés das comunidades indígenas. E aí vamos ter teologia indígena, teologia feminista, vamos ter teologia latino-americana. E aí a gente termina subdividindo essas teologias como se fossem subproduto da teologia europeia. Não, são olhares diferenciados, são perspectivas diferenciadas. Quando dialogamos com o diferente, nós vamos perceber a dimensão católica da teologia, essa catolicidade da própria teologia. Então, irmãs e irmãos, a teologia é nesse aspecto católica. Ela é uma percepção do todo, um olhar a partir de uma realidade, da experiência de uma comunidade, da perspectiva da coletividade, como Cristo se encarnou, como ele deu a vida pela humanidade, como ele ressuscitou para que nós tenhamos vida. Cristo, em sua vida, deixou um legado de justiça, de paz, de cuidado, de amor ao próximo. A perspectiva deste evangelho, que é o todo, segundo cada um de nós, é esta ideia de catolicidade. A teologia é, pois, a sistematização da experiência do Evangelho de Jesus por comunidades. Sistematização da experiência que leva à mudança da realidade de mulheres e homens no meio em que eles vivem. E eu quero encerrar essa conversa de hoje com parte do texto do próprio Gonzales. Ele vai trazer algumas coisas
que eu gostaria de encerrar a nossa conversa de hoje com a própria fala do Gonzales. Veja o que ele diz. Páginas 126 e 127. Entretanto, em tudo isso ainda não chegamos ao mais fácil, que é reconhecer que nosso ponto de vista não é suficiente, isto é, que necessitamos de outras perspectivas. Quem realmente se interessa por uma paisagem não se contenta com o que pode vir a partir da própria perspectiva. Se puder, pergunta quem vê de outro ponto. O que você vê onde está? De onde vem o rio? Para onde flui? É somente quando começamos a nos aperceber de que outras tradições e comunidades de fé têm perspectivas válidas do Evangelho e que nossas tradições e comunidades não incluem essas perspectivas, começamos a abrir caminho para a catolicidade da Igreja. É precisamente nesse ponto que temos de ouvir uns aos outros e prover amplas oportunidades para o encontro e a conversa, porque é quando outras pessoas nos falam do Evangelho a partir de sua perspectiva que começamos a nos aperceber de quanto a nossa é limitada. Há um Evangelho por trás dos 4 Evangelhos. Porque sem esse Evangelho, os Evangelhos não valem muito. E o mundo perguntará à igreja no século XXI se há verdadeiramente uma igreja por trás das muitas igrejas. Porque sem essa igreja, as igrejas tampouco valem muito. Esta será a tarefa urgente e difícil que o século atual suscitará aos que creem em Jesus Cristo. Mostrar que a nossa fé é tal que se sobrepõe a todas as diferenças e que por trás de nossas muitas igrejas, há sim, verdadeiramente, uma igreja de Jesus Cristo. Vivamos nossas experiências a partir da nossa comunidade, mas não deixemos de perceber a experiência do outro, tão importante para que todos nós possamos compreender o Evangelho de Jesus Cristo, que aponta para a ideia da inclusão, aponta para a ideia do receber, aponta para o cuidado do outro. Então, vamos, nesta perspectiva, desenvolver a nossa catolicidade. Mais um tema que daria para um bocado de discussão, né? Mas hoje nós vamos ficar por aqui. Semana que vem eu volto a discutir com vocês na manhã do domingo sobre teologia, agora teologia e cultura, a partir dessas leituras que Gonzales tem feito para a gente. Que Deus abençoe, vamos ouvir mais um louvor. Na volta nós vamos orar para encerrar a nossa escola bíblica dominical virtual. Deus abençoe. Luz do mundo, vieste à terra para que pudesse me ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto
saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Vamos, nesse momento, encerrando o nosso call dominical, trazer alguns avisos a vocês e também encerrarmos com oração. Lembrando que hoje à noite, às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração, com a participação dos irmãos da igreja de Governador Mangabeira. Então, nosso culto às 18 horas, vai estar o link para vocês, vão poder acessar, e lá vamos celebrar o nosso Deus, nosso culto de louvor e adoração. É o último domingo do mês de junho, domingo que vem, primeiro domingo do mês, tá certo? Nós voltamos, temos uma nova programação para o mês de julho. Vamos lembrar de continuar orando por Davi e por Edilce internada, né? Até a noite de ontem, sábado, ela estava internada. Vamos orar para que Deus possa abençoar e cuidar de sua serva. Também louvar a Deus pela recuperação de Davi e por Jailza, que aniversariou essa semana, ok? Vamos então orar ao nosso Deus. Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos pelo teu cuidado, pela tua bênção, pela cura que vem do alto, Senhor. Te louvo pela recuperação de Davi. Obrigado que tens dado vida a teu servo, de saúde e força a teu servo. Quero te pedir ainda, Deus, por Edilce, que a tua bênção, a tua graça seja sobre ela, dando a cura que vem do alto. Leva conforto, leva paz, leva, Deus, a tua serva nesse momento, saúde. Recupera a tua serva para a honra, para a glória e louvor do teu nome. Quero ainda te pedir pela vida de Jailza. Muito obrigado a Deus, porque tua serva fez mais um ano de vida essa semana. Te louvo pela vida dela, Senhor. Te agradeço pela existência dela. Te peço, a Deus, que as tuas bênçãos, a tua paz, teu amor, possa estar sobre ela todos os dias de sua vida. Muito obrigado mesmo pela mulher que é Jailza, pela mãe, pela filha, por essa pessoa tão especial que é Jailza. Te louvamos por tudo, ó Deus, e pedimos a bênção para cada um de nós e nos prepara para no culto à noite, juntos, louvarmos e adorarmos o teu nome. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Amém, irmãs e irmãos. Até a noite, 18 horas, o nosso culto. Eu espero você. Fiquem